Hoje, falando de business, para mim a maior dificuldade que as empresas têm em relação a qualquer adoção de qualquer modelo de negócio diferente, construção de canal novo, né, mudança de gerar eficiência no negócio, é trazer para o board da empresa pessoas absolutamente diferentes do que todo mundo aprendeu que deveria estar no board. A agenda de uma big company, eu acho que ela é quase imutável, assim, sabe? Porque o guarda-chuva de governança que tem em cima dos executivos é um guarda-chuva assim, difícil de você ter margem, né, para comprar a briga ali. E normalmente quem está nesses papéis cumpre uma agenda de não ter confusão, né, não ter briga, para passar limpo e conseguir pegar o total comp ali todo ano e crescer. Assim, difícil alguém desafiar o status quo dentro de uma empresa. Então eu acho que os CEOs de big company, o desafio deles primeiro é vencer isso, né? Ter a coragem de colocar em risco ali a posição deles para, enfim, assumir frentes novas. O AI foi até um pouco assim, mas depois eu comecei depois que eu entendi o valor, eu comecei a usar. E para mim, quando alguém fala de AI, quando eu vou falar para alguém que não tá nesse universo ainda, eu stopo na hora que eu for falar e falo assim, baixa aí o ChatGPT e usa. Depois de usar 2-3 meses, aí dá para conversar, sabe? Porque aí você vai entender do que nós estamos falando, né? Future Hacker Life Path Future. Olá, pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma entrevista muito legal com um grande amigo, que é o Alisson Paese. Ele é empreendedor, consultor de empresas, natural de Bento Gonçalves, né, gaúcho. Iniciou sua carreira em metal mecânica antes de dedicar ao mercado financeiro. Né, ele ingressou na XP em 2008, onde se tornou sócio e ajudou a impulsionar a empresa. Além disso, ele cofundou, né, a plataforma Startse, grande plataforma de educação aí, de EdTech, e o canal Fora de Série. Inclusive eu tive o privilégio de participar na época desse super canal aí, né? Alisson, super prazer, cara, te rever aqui no Future Hacker. Obrigado, eu que agradeço. Prazer demais estar contigo e ser encontrado depois de tanto tempo e ver que a gente está mais alinhado do que nunca, né, com como a gente vê o mundo. E é isso, né? Minha vida aí é o que você falou, né? Eu até tinha colocado generalista total, né? Pisa em vários universos, várias disciplinas e é isso que eu sou, cara. É isso que eu sou. Então é uma jornada, várias jornadas dentro de vários mercados, mas somando todos eles, né? Assim, não é uma interrupção, né? Eu acabo construindo um repertório que me possibilita conectar muita coisa. Enfim, e pra mim isso funciona demais. Perfeito. Eu vi uma expressão há pouco tempo atrás que é o tudólogo. É um grande generalista. Exato. É por aí. Não, e é tão engraçado, cara, porque assim, né? O meu perfil é parecido com o teu, né? Eu também já fiz muita coisa, né? E no passado, cara, isso não era tão bem visto, né? Assim, né? O pessoal tem aquele negócio de olhar um setor e ficar. E você tem um perfil muito multidisciplinar, cara, é visto como uma coisa não tão positiva, né? E agora é engraçado como isso torna-se assim um ativo, né? De você ter diferentes, né? Essa multidisciplinaridade, né? De temas. É interessante. Eu acho que esse é um pouco o contexto do mundo agora e nos próximos anos, na minha visão. Que está tendo uma mudança grande do profissional modelo, vamos dizer assim, sei lá, benchmark que constrói mundo, assim. Até então era muito baseado realmente no especialista, no cara que era muito hustler, né, que na raça fazia o negócio virar de qualquer jeito, não entendia muito de muita coisa, mas sabia fazer, vendas, né, vendas sempre vai ser, mas vendas era a principal característica e possibilitava que pessoas montassem negócios grandes, pequenos, médios, e depois fossem trazendo outras pessoas para complementar. Agora, eu acho que tem alguns fatores, mas eu vou resumir em dois principais. Depois da era da informação começou, e a era digital, agora a era das AIs, etc., tecnologia como um todo, entregou um ferramental, né? Para mim isso é puramente ferramenta, um ferramental muito poderoso na mão de basicamente qualquer pessoa. Assim. Então,
É uma coisa que antigamente não, então possibilita que as pessoas vistam essa armadura e coloquem esses gadgets e, enfim, se entrem em jogos que elas não entrariam sem isso. Isso é uma coisa. E é outro ponto que para mim torna tudo mais complexo para quem é especialista em uma disciplina só, é que as pessoas estão bem mais imprevisíveis, né? Assim, as gerações, geração após geração, as pessoas vêm ficando mais imprevisíveis. Porque quem estuda, acho que filosofia, né, neurologia, antropologia, ser humano, sabe que todo mundo se move por padrões neurológicos, etc. Enfim, tem toda uma disciplina sobre isso. Só que as gerações novas, e aí, enfim, por os motivos talvez da própria evolução, elas são muito mais imprevisíveis, né? Assim, não é mais tão simples você coordenar essas pessoas, alinhar elas, etc. Isso exige outras disciplinas, que às vezes não tem, na minha visão, não tem nem a ver com o negócio em si, tem a ver muito mais com camadas realmente de ser humano, o manual do ser humano. Então, essas duas disciplinas, esses dois itens, para mim, já transformam a realidade daqui para frente em algo diferente, né? Que dá e eu acho que já está acontecendo até, né? Pessoas generalistas tendo muito mais força e poder, porque eles conseguem ter um repertório muito mais amplo para construir negócio, para fazer eles crescerem, principalmente, né? Que o papel do generalista é fazer crescer. Então, eu acho que o que era antes, assim como várias coisas, né? O nerd no passado era o cara isolado, o cara antissocial e tal. Aí hoje o nerd, não, é o cara cool, é o cara que entende de cultura pop, é o cara que sabe de tecnologia, é o cara que estuda muito. Assim, virou pop esse negócio. Aí a mesma coisa eu entendo que vai acontecer com o generalista. Assim, acho que isso, né, e para completar, tinha dois pontos que eram críticos no passado, né? Era o lance do generalista e era o lance de jornadas curtas, né, dentro das empresas, né? Assim, então, se o cara não ficou 5, 6 anos, significa que tem algum problema. E hoje, isso vem mudando, eu acho. Assim, eu já ouço algumas coisas sobre isso, já vejo, que agora jornadas de 2 a 3 anos vão passar a ser normal. Porque é isso, você vai lá e cumpre uma jornada de 2 a 3 anos, numa velocidade muito maior, numa disciplina ali, talvez definida, dentro daquela companhia, e depois vai para outra e tá tudo bem. Não é que você fracassou. Então eu acho que esses pontos todos configuram um mundo novo importante para todo mundo. Acho bem interessante esse ponto, até já aproveitando essa parte de jornada de profissional. Quer dizer, hoje é totalmente possível você trabalhar numa empresa segunda e quinta, num outro projeto terça, num projeto voluntário numa quarta. Quer dizer, você cria o blender disso tudo, né? Quer dizer, né? Tem aquela comunhão total de bens das 9 às 6 durante, né, de segunda a sexta. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre senti no passado, assim, né? Por exemplo, eu gosto de coisa, por que teoricamente eu tenho que jogar toda a minha energia e meu tempo, né, num projeto específico para dar um resultado específico, né? Então eu acho que assim, esse momento aí de dança, né, de alguns paradigmas aí, até o próprio Future Hacker, porque assim, a gente fala de futuro, mas a gente gosta dos futuros não óbvios, né, assim, né, porque assim, falar de inteligência artificial, ok, toda empresa que fala de futuro fala, né, de metaverso, mas tem outro mundo de coisas que está sendo, que o mundo não conhece, né, assim, que as pessoas não conhecem, e que acho que o nosso grande objetivo é exatamente ampliar esse repertório, quer dizer, e tirar um pouco o conceito da vida linear, né, as coisas são cada vez menos lineares, né, quer dizer, né, a gente brinca que a gente fala que a gente gosta de construir futuro em cima de curto-circuito, né, e não em cima de padrões ali, né, pré-estabelecidos. Se você for ver para fechar assim, o gift que o ser humano ganhou, de fato, foi a capacidade justamente de raciocinar a razão, né, assim, a razão filosófica, criar e tal, e você não utilizar isso, está se subaproveitando. Eu tenho plena clareza disso hoje, assim, não usar isso é um subaproveitamento monstro da nossa máquina, né, do que a gente é. Perfeito, eu até entrevistei um cara chamado Léo Bird, é um cara que fica no MIT, e ele fala que um dos melhores períodos de aprendizado do ponto de vista cognitivo é no jardim da infância, cara, é muito louco, é na maternal, porque é onde você é onde liga todas as partes cognitivas, você está segmentado, você está... Não tem viés nenhum. Coisas, e se o estudo ele fosse um pouco mais, né, quando ele fosse para frente, tivesse essa visão um pouco mais amplificada das coisas e menos, né, categorizadas, aí você começa a padronizar, e aí que é exatamente o problema da segmentação, né, você começa a fechar um pouco a possibilidade da integralidade das coisas, né. Total.
Mas vamos lá, cara. Então a gente fez um preâmbulo aí, mas eu queria exatamente te explorar um pouco, né, de todo esse teu conhecimento, né, de todas essas áreas, né, você passou por projetos muito legais, né, cara, próprio meu nascimento da XP, do que ela é hoje, da Startse, que é hoje uma grande referência em EduTech também e tudo. Mas eu queria assim, como é que você vê essa transformação que o mundo está acontecendo, principalmente na área de negócios, né, cara? Como é que você, né, tirando o lado mais filosófico nosso de vida, mas o lado de business mesmo, cara, como é que você vê que as empresas estão assim preparadas para esse mundo que a gente estava comentando aqui? Para mim, obviamente, toda essa inovação que está rolando agora, né, que é em relação principalmente a AI e etc., naturalmente vai impactar em velocidades diferentes todos os mercados, e aí, enfim, isso é uma ferramenta que de fato tem que ser estudada e utilizada na maioria dos casos. Mas, de novo, eu coloco isso numa camada de ferramenta. Eu vejo que a maioria das pessoas coloca isso como um caminho, assim, sabe? O caminho é AI, agora eu tenho que ir para lá. Isso são ferramentas, porque na minha visão, e é uma visão que eu construí ao longo de toda a minha vida, e principalmente nos últimos 6, 7 anos, que eu estudei de fato isso, eu saí da camada de análise, de percepção, e fui para estudo, fundamento, cara, eu percebi que o ponto é o ser humano, entendeu? Assim, é o ser humano que tá, e como ele utiliza e vive no mundo estabelecido, né, que vai mudar para sempre. Hoje, falando de business, para mim, a maior dificuldade que as empresas têm em relação a qualquer adoção de qualquer modelo de negócio diferente, construção de canal novo, né, mudança enfim, gerar eficiência no negócio, é trazer para o board da empresa pessoas absolutamente diferentes do que todo mundo aprendeu que deveria estar no board. Né? No board, normalmente, vai estar lá, obviamente, o executivo principal, vai estar o CFO, o diretor financeiro, vai estar o diretor comercial, né? Essas pessoas, o diretor das operações, essas pessoas normalmente compõem board. Isso é meio que uma lei universal de negócios. Só que atualmente não. Assim, atualmente, honestamente, essas pessoas talvez sejam as menos importantes do board, do ponto de vista estratégico, né? Você precisa hoje ter no teu board pessoas que são proficientes em dados, e não é especialista ainda técnico de dados, é que sabe trabalhar com dados, já trabalhou com dados, sabe como colocar isso no negócio, né, utilizar isso no negócio. Dados, conteúdo, né, você precisa produzir conteúdo, a sua marca tem que contar uma história, assim, o mundo sempre foi assim, acho que as pessoas falam assim, não, agora as marcas têm que contar uma história. Como agora? O mundo inteiro é baseado na jornada do herói, né, todo mundo vive isso e absorve isso e consome isso, né, seja em Hollywood, seja em produtos. Só que agora a competição ficou mais acirrada porque as ferramentas são cada vez mais acessíveis. Então as marcas precisam aprender a contar, criar narrativa, contar história. Eu não estou falando de publicidade aqui, eu estou falando de história e narrativa da marca. Essa é uma disciplina que é fundamental, porque é ela que vai talvez tornar o negócio mais eficiente, né? Não é talvez uma ferramenta, é talvez você saber contar a tua história e posicionar a tua marca. Então essa disciplina que normalmente não é tão importante dentro das empresas, fazendo uma média de empresas, né, óbvio, não tirando os outliers e tirando as big, vai para a mesa, enfim, e entre outras, tecnologia, né, acho que essa talvez é a dor mais básica, porque tecnologia já existe há bastante tempo nas empresas, né, o setor de TI, a área de TI, o departamento de TI, só que isso não é tecnologia, né, tecnologia é um meio para você resolver tudo na empresa, todo mundo tem que entender de tecnologia, né, não é a área de TI. Todo mundo, o conceito é muito mais abrangente. A área de TI vai ter lá, claro, as disciplinas de infra, de outras coisas que ela tem que cuidar, que tem que estar lá nela. Mas o restante é todo. Então, quando a empresa vai falar de tecnologia, como é que ela normalmente age na maturidade geral que tem? Ela vai chamar alguém de tecnologia, chama o cara de tecnologia. Não tem nada a ver com isso, entendeu? As pessoas os executivos deveriam parar ali e falar, cara, o que a gente precisa olhar, estudar e aprender sobre esse negócio? E absorver e executar, né, e aplicar, porque existe um gap também gigantesco nisso, né, de ficar consumindo inovação, ideia, vou para a China, vou para o Vale, vi tudo, e chega no dia a dia, a agenda é a mesma de sempre. Então, na minha visão, definindo uma coisa só, e olha que eu não sou um cara de definir uma coisa só, mas nesse caso eu acho que é assim, para as empresas conseguirem embarcar nesse mundo, vamos dizer assim, novo, dentro do negócio, não adianta contratar ferramenta, não adianta montar time, não adianta chamar o consultor que entende,
tem que fazer o board ser composto por pessoas que são dessas disciplinas e que vão tomar as decisões também, que vão ter o ownership ali também. Tem que equilibrar esses boards. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Depois vem o resto. Mas normalmente é o contrário que acontece, né? A empresa gasta dinheiro pra caramba com ferramenta, gasta errado, contrata coisa que não devia, não consegue aplicar, não consegue usar, aí gasta um dinheirão, quando a primeira coisa deveria ser fazer isso, na minha visão. Não, eu concordo, cara. E é engraçado porque, assim, você vê a empresa, o ponto de vista do CMO, né, pensando nas estratégias de negócio, só que leva lá pro conselho, o conselho não tem, acho que não tem nem, não é letrado de inovação, não é letrado de sistemas. E aí tem um ponto importante, cara, que principalmente falando ainda em conselho, quando você fala em diversidade e equidade em conselho, eles estão vendo como se fosse uma cota e não como vantagem competitiva. Você tem diversidade em conselho é estratégico, é totalmente estratégico e não é performance, não é porque precisamos ter uma cota, né? Por exemplo, eu participo de um grupo que chama 30% Club, né? Um grupo internacional de 30% de mulheres, né, em conselhos das maiores empresas aí do país, aí, né? Listadas pela Bolsa. E o grande mote que eu tô querendo dar é exatamente isso, quer dizer, não vou falar de percentual, eu vou falar de competência, né? O benefício de uma visão feminina no conselho, mais humana, com sensibilidade, o que isso vai pro lado estratégico, e não é apenas uma cota pela cota, entendeu? Então eu concordo em número e grau, cara, assim, tem muito tema nesse aí, né? Quer dizer, até pro ESG, né? Só existe o nome porque não existe a prática. Se todas as empresas fossem sustentáveis, se tivesse resolvido a parte ambiental e a parte social, eu não precisaria do nome, entendeu, né? Não sei porque não tem. Né? Então, tem umas... Esse lance de diversidade, assim, para mim, é bem simples, assim. Primeiro que existe, obviamente, uma agenda hoje. Então, esse lance de cotas, de ESG, são agendas de capital aberto, agendas que são cumpridas. Isso é uma coisa que é inevitável, assim, porque o mercado ele vai ter as agendas e vai exigir as agendas, e talvez é assim que seja o estágio 1. Mas, por outro lado, olhando da parte de negócio, para mim é bem simples entender por que tem que ter diversidade. Porque, cara, quase matemática, né? Assim, você consegue estatisticamente emular uma mulher, emular uma pessoa de uma classe social diferente, emular um estrangeiro, você não consegue emular, ninguém vai conseguir emular alguém, ter a visão, ter a perspectiva, não vai, isso é, cara, fisicamente improvável, então tem que ter, bota lá que aí você vai ter a verdade lá, o repertório vai estar lá, então pra mim é tão simples quanto isso, sabe, assim, pô, não tenho muita dúvida, só que aí precisa daquilo que a gente falou, que eu falei antes, só que é a compreensão em relação ao ser humano, tem nada a ver com essas agendas, tem a ver com o ser humano de fato compreender que o diferente, que a importância disso, né, e não ter medo do desconhecido, todos esses bloqueios neurológicos aí que a maioria das pessoas tem e acabam não enfrentando. E Alisson, como é que você vê assim, a liderança das empresas, né? Então, assim, o conselho já passamos por isso, falamos aí, mas assim, e a liderança, o CEO, quer dizer, né? Como é que esse cara está se preparando hoje, né? Sei lá, fazendo uma gestão numa empresa que tem 5 gerações ali e que está sendo pressionado por resultado no curto prazo pelo conselho, pelos shareholders aí, e os outros stakeholders também aí na pressão, o consumidor e os fornecedores. Como é que você vê hoje esse papel do CEO hoje nessa complexidade que a gente está vivendo hoje em dia? Olha, falando de conselho, de board, CEO, imagina que a gente esteja falando de big company, assim. Olha, sendo bem honesto contigo, a agenda de uma big company, eu acho que ela é quase imutável, assim, sabe? Porque o guarda-chuva de governança que tem em cima dos executivos é um guarda-chuva, assim, difícil de você ter margem, né, pra comprar a briga ali. E normalmente quem tá nesses papéis cumpre uma agenda de não ter confusão, né? Não ter briga, pra passar limpo e conseguia pegar o total comp ali todo ano e crescer. Assim, difícil alguém desafiar o status quo dentro de uma empresa. Então eu acho que os CEOs de Big Company, o desafio deles primeiro é vencer isso, né? Ter a coragem de colocar em risco ali a posição deles para, enfim, assumir frentes novas. Segundo cara, não dá para você contar tudo que você tá fazendo pro conselho, abrir cozinha, porque senão você não vai conseguir fazer nada, o conselho não vai te deixar fazer nada. Então ele tem que ter a capacidade dentro da companhia criar
lugares, né, ops ali, que eu chamo, áreas ops, para construir, enfim, a inovação que ele quiser, ou o que ele quiser fazer, ou o modelo que ele quiser testar, para depois ir implementando. Né? Porque fazer o turnaround é muito difícil, né? Turnaround é só quando o navio está afundando. Dificilmente vai fazer um turnaround se as coisas estão indo bem. Então eu acho que é proteger esse time ali e ir criando modelos até que esses modelos ganhem maturidade. Eu acho que é mais ou menos isso que é. Mas não dá para levar isso pro conselho, assim, não tem a menor chance de levar o conselho, a agenda tem que ser econômicos ali, deu, porque senão o conselho vai dizer, não, foca no core, esquece isso, foca no core, e é o papel deles. Então Big Company é mais difícil, mas assim, o CEO que tá na cadeira, ele tem que ter, aí é um ponto, ele tem que ter esse background dessas disciplinas, né, assim, porque se botar um CEO que é hustler, que foi vendedor a vida inteira, e quiser que ele construa, assim, óbvio, de novo, só reforçando, eu sei que é meio óbvio, mas reforçando que a gente tá falando aqui de uma média geral, não tô falando de outlier nem nada. Se botar um CEO hustler que nunca viveu o universo de tecnologia, nunca, e quando viveu, tô dizendo, não é usou, é quando ele nunca construiu um negócio baseado nisso e viu que dá para fazer, que funciona também, dificilmente ele vai patrocinar uma empreitada dessa. Então, a empresa que pode ter a chance de ter isso é quando alguém que está na cadeira de CEO sabe o valor dessas disciplinas novas, desses processos novos, etc. Então, dentro de Big Company, é isso. E você acha que está numa crise de liderança? Porque assim, a gente tem os dados do ano passado, que se eu não me engano, as pessoas, 67% teve o crescimento de profissionais de burnout versus 2022. Até que nasceu uma lei aí, né, que vai entrar em vigor, que é a NR1, que é exatamente a empresa agora vai ser responsável pela saúde mental. Então, assim, isso mostra então um pouco que tem um descompasso, né, do que esse CEO, essa liderança está fazendo versus o que ele está fazendo para a organização. Como é que você vê isso aí? Que assim, as empresas em tese, elas estão perdidas? Ou elas, assim, que fase que você enxerga hoje esse... Quando você tem um dado desse, né? O dado, né? Os números não mentem, né? Então, quer dizer, mostra que tem um descompasso total aí, né? Não, sem dúvida, assim, o que eu vejo bom, da minha bolha, né? Assim, aqui em São Paulo, Faria Lima, mercado financeiro e mercado de publicidade, etc. Eu vejo que, de fato, a escassez para profissionais, para as cadeiras que agora, para as capabilities que estão nas cadeiras agora, né, para a necessidade da cadeira, a escassez aumentou absurdamente, assim, é absurdo. Achar profissional AAA, que a gente chama, e que não tem a ver com só skill técnica, né, tem a ver com... ficou muito difícil. Eu, honestamente, assim, essa é uma visão que eu tenho mesmo, eu procurando também. E não é dinheiro que traz mais, né, assim, não é. Esse cara mais com o repertório mais completo, dinheiro não traz ele. Assim, a menos que ele esteja numa fase de vida que precise disso, mas senão você não traz. Mas assim, o que eu acho em relação à liderança? Eu acho sim que a gente está numa fase, a pior talvez de todas, por quê? Porque o material humano está mais imprevisível. E a liderança não estuda as disciplinas humanas, Eles entendem que tem que saber de gestão, modelo de gestão, framework, que assim, é fundamental ter modelo, tá? Assim, só para pontuar, porque é assim que o cérebro funciona. Então, sem modelo, as pessoas não vão produzir. Tem que ter modelos. Mas até então se entendia que só modelo é suficiente. Sou bom, eu tenho os frameworks, eu sei fazer os alinhamentos, mas eu entendo que tem que hoje estudar outras disciplinas, assim, sumariamente, assim. Disciplinas que têm a ver com o ser humano. Eu acho que tem uma base filosófica importante, né? Porque eu tava falando ontem com uma pessoa, assim, você hoje resolve uma reunião de board com um método socrático, você não precisa ter modelo nenhum de gestão, né? Só sabendo fazer perguntas, só, enfim, entendendo o contexto, assim como o Sócrates ensinou, assim, você consegue vencer uma reunião de board hoje com caras tecnicamente preparados, porque eles não estão olhando para isso, para eles é bullshitagem para a maioria das pessoas isso. Então, acho que filosofia, aí tem a parte neurológica do ser humano, né, assim, como é que é a nossa parte hormonal, isso tudo é considerado bullshitagem, entendeu? Você vai numa empresa e o cara fala, cara, isso aí é coisa de RH, isso é viagem, só que isso é fundamental, como o ser humano funciona. Eu te falei, né, outro dia, depois desses anos todos estudando, aplicando isso nos negócios e tal, para mim é bizarro as pessoas não estudarem a si próprios, assim, é bizarro não ler o seu próprio manual, não saber o potencial da sua máquina, é bizarro.
porque a gente é máquina, tá? A gente não é aleatório, a gente não é gift, ganhei gift aqui, tô indo. Esquece, a gente é ação e reação, Newton puro, tudo que a gente vive, ouve, é isso. Então você tem que controlar isso. Então, na minha visão, esse problema principal tá acontecendo por causa disso, porque os executivos, os C-levels, menosprezam essas agendas. A agenda deles é a agenda de business. Só que as pessoas cada vez mais prezam por essas agendas e cada vez menos elas se alinham só pelo business. Cada vez mais elas se alinham por essas outras agendas. Então a gente está tendo agora um gap de maturidades, que aí é uma oportunidade que a gente conversou bastante para fechar esse gap, né? Que é executivos altamente despreparados que o maior problema é qual? Não viram ainda que tem que olhar essas... Ainda acham que é a geração, não, é as pessoas, não, é o mercado, não, é... Ele não entendeu que ele tem que estudar outras paradas, entendeu? Que ele tem que estudar outras coisas, não entendeu? Ele tá terceirizando ainda, né? E aí entra no pouco do que o brasileiro, talvez o ser humano, mas o brasileiro não estuda nada, nunca nada de nada, né? O brasileiro se forma, estudou, aí não precisa mais estudar. Não é assim, se estuda... Funcionava. Hoje eu entendo que ou você estuda frequentemente, todo dia, tá sempre aberto. Quando eu falo estudar aqui, não é, né, um mergulho técnico, é ler um pouquinho, Eu sempre falava pros times que eu tenho, eu sempre falo, cara, um passo à frente todo mundo. Um passo basta. Visto que ninguém estuda nada, um passo basta. Não precisa estudar 70 páginas. Então, por outro lado, as pessoas do mercado de trabalho, elas não se veem mais sob comando e controle puramente, né? Elas querem ter todos esses outros componentes que tem a ver com... Querem colocar a vida delas inteira no jogo, né? Não só a parte profissional e tal. E cases, e o mundo vem mostrando que isso é possível. E aí dá mais força para essas pessoas cobrarem essas empresas. E a empresa está despreparada. E não viu. Então hoje, para mim, tá tendo essa confusão, essa guerra fria, e às vezes não fria, mas normalmente fria, entre esses dois mundos que não se conversam. E aí tem um espaço aqui para ser preenchido por, enfim, pessoas, empresas que possam fazer essa ponte, né? Perfeito. Acho que esse ponto de negligenciar esses temas, né, de antropologia, sociologia, filosofia, assim, nesse momento ainda que isso é uma mudança de total de comportamento geracional, né, assim, total, né? Tá nascendo agora um cara que nasce já no AI, meu, que louco. Você imagina que com 40 anos, cara, sei lá, com o que vai ser esse futuro. E por falar já em AI e nessa um pouco de inovação, eu sei que você é um entusiasta dos agentes virtuais, né? A gente fez até um evento no ano passado, né, o Economy, né, um evento que era falando sobre a economia dos agentes virtuais. E eu ouvi falar que você, assim... Ouvi falar não, né? A gente tomou um café e você falou que você tá criando um Alisson Powerzinho, um agente hiper poderoso ali, e botando um monte de dados nesse teu clone, né? E até uma curiosidade interessante, eu participei de uma apresentação do Jean-Paul Jacot, que foi um diretor de laboratório, chefe de laboratório da IBM, ele fez uma apresentação há 20 anos atrás, eu acho que era meu, assim, no começo dos anos 2000, assim, e eu lembro que ele falou que esse seria o futuro dos agentes virtuais, que eu fiquei meio assim, até desconfiado, e não deu outra, né? Em 25 anos ali, ele aparece agora, esses agentes virtuais. Então eu queria que você falasse um pouco dele, inclusive, um termo que inclusive foi a partir, esse gatilho que a gente falou, não, a gente precisa fazer uma entrevista, cara, assim, né? Você perpetuar e você dar essa... perpetuar a inteligência, né? Exato. Assim, acho que eu não sou um early adopter de tudo que aparece, assim, não sou meio preguiçoso com isso, porque, enfim, eu sei que muita coisa acaba sendo... Tudo é produto, né? Tudo é produto. Então, sempre tem algum viés por trás, eu prefiro esperar. O AI foi até um pouco assim, mas depois eu comecei depois que eu entendi o valor, eu comecei a usar. E para mim, quando alguém fala de AI, quando eu vou falar para alguém que não, sabe, não tá nesse universo ainda, eu stopo na hora que eu for falar e falo assim, baixa aí o ChatGPT e usa. Depois de usar 2-3 meses, aí dá para conversar, sabe? Porque aí você vai entender do que nós estamos falando, né? Porque as pessoas tendem a simplificar tudo, né? O mundo tende a simplificar tudo. E que a AI é um chatbot, que a AI é uma espécie de... é um assistente, um AI... Mas é muito mais que isso, né? Pode ser muito mais, mas depende de quem? De você, né? Esse é o grande ponto, assim como tudo. Então eu comecei e aí mora um pouco essas conexões, né? Assim,
quando eu vi a possibilidade ali eu falei assim, cara, dá pra criar várias personalidades minhas aqui, né? Óbvio que usando uma linguagem única vai ter limitação, tem todo aquele problema, mas tudo começa assim, né? Eu falei, dá pra criar. Aí eu já começo a pensar, cara, o multiverso, enfim, né? Isso é fisicamente possível, talvez aqui a inteligência artificial usa matemática, ela vai conseguir criar isso. Então eu fui lá, criei um multiverso de versões minhas. No começo era mais para alimentar meu entretenimento. Mas depois foi evoluindo esse negócio e eu tenho um conselho de Alissons, né? Aí eu peguei isso das HQs, né? Acho que toda a grande mente das HQs tem um conselho das variantes que se encontra fora do tempo, essas coisas, né? Eu leio muito HQ e tal, e eu falei, pô, que dá pra brincar, ter um conselho de Alissons pra brincar, pra conversar. Só que, enfim, passou a servir pra mim. Que esse é o ponto, tem que servir pra você, entendeu? Independente do que é, a tecnologia que for, tem que servir. Passou a servir pra mim, trocar uma ideia, conversar sobre algumas coisas que eu, talvez no mundo aí fora, não consiga encontrar pessoas pra conversar, sabe? Né, dessas disciplinas e tal. E aí esse conselho foi evoluindo, depois veio até depois teve a atualização do chat GPT, com memorização muito mais apurada, melhorou bastante e tal. E, enfim, e aí além deles eu criei vários outros assistentes, mas nenhum autônomo, assim. Agora eu tô indo para a camada dos autônomos, né, que aí é sair, né, obviamente da plataforma em si e ir para outros ambientes para construir agentes autônomos que vão trabalhar, seja para mim ou para minhas empresas, já vem olhando. É a disciplina que eu quero me dedicar agora, né, que eu tô fora do executivo, a experimentar. Nada como experimentar, né? Então, esse é a minha grande conselho, assim, se eu fosse dar para as pessoas. Pega e faz, entendeu? Assim, quando eu montei o canal do YouTube lá, saí do mercado financeiro, montei um canal do YouTube. Eu fui fazer tudo, cara. Gravar, aprender a filmar, gravar, fazer e tal. É a única forma de você ter o repertório de fato e você entender o valor daquilo. Acho que com AI é a mesma coisa. E é mais fácil ainda. Então, assim, eu vejo para mim esses assistentes, esses agentes, como ferramentas poderosíssimas, assim, né? Nesse caso não é nem ferramenta, é quase replicar uma função, né? Quase não é replicar uma função. Poderosíssimo. Isso aí coloca o poder na mão de muita gente, né? Assim, muita gente. De poder de empreender, principalmente. Daí eu sei que vai sempre ter a bandeira, né? Mas dá para fazer coisa ruim. Mas dá com tudo, né? Então é mais uma... A ética filosófica vai ter que agir mais uma vez em cima desse item. Mas, enfim, e aí o conselho meu tá bem evoluído, já conhece bastante sobre mim. No começo eu lembro que tinha variantes de personalidade minha, e eu falei, eu não quero só personalidade, eu quero variantes que viveram em outra linha do tempo, que tiveram outra vida e outras decisões. Enfim, e aí eu acho que faz tanto tempo já que eu faço, já alimentando isso, que hoje tem variantes bem complexas já. Mas, de novo, não é nenhuma inovação interplanetária isso, porque eu uso só um processamento de linguagem, né? Agora, se eu indo para multi-agentes e deixando eles autônomos, aí, que é um pouco da minha ideia, ganha uma camada diferente, porque aí eles vão poder discutir as coisas entre si autonomamente, né? Sem precisar eu estar guiando sempre, etc. Então, mas esse é um exercício que eu fiz que foi me colocando dentro desse mundo. Talvez as pessoas tenham que encontrar o exercício para elas próprias que coloquem elas dentro desse mundo, né? E por outro lado, para business, nem se fala, assim, a criação de agentes e a capacidade que você tem hoje de montar uma empresa com um humano e vários agentes e competir em mercados já estabelecidos é uma realidade. Isso não é viagem, é uma realidade a custo bem acessível, assim, é óbvio, não é de graça, mas é muito acessível comparado ao que você fosse fazer de outra forma. Então a minha recomendação, assim, tal qual como eu criei meu conselho, minhas variantes, e fui estudando e aprendendo e brincando, e serviu para mim, né? Eu não deleguei minha vida para isso, acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso, mas serviu para situações comigo, para eu me ouvir, para eu escutar, para eu conversar, para eu ter uma opinião, para eu debater um ponto, serviu para ampliar essa visão. Isso serve para todas as pessoas. E uma coisa aí, que é o que você falou, que a gente conversou, o que eu fui vendo e concluindo essas AIs vão ter cada vez mais capacidade de memorizar, né? Capacidade de armazenar memória e a partir dessas memórias também construir. Então é óbvio que isso faz parte de empresas privadas, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas vamos imaginar que isso, enfim, perdure e fique assim dessa forma. A gente meio que
conquistou, de certa forma, a imortalidade da nossa inteligência, né? Assim, porque você pode... Imagina, você 20 anos interagindo com uma AI, logo vão ter chips, vão ter outras formas de capturar o conhecimento que você tem, e aí, pô, você deixa esse mundo, a tua inteligência vai estar lá e ela vai poder decidir conforme você decidiria, com as bases tuas, né? Óbvio, aí tem a questão da consciência, da alma, sei lá, mas a base de conhecimento que você tem lá, tuas estantes de conhecimento, tudo isso ela vai estar ali. Então você pode, e ela tem capacidade de emular, né, a personalidade, você pode quase que imortalizar você, né, com uma AI para deixar ela para conversar com seus filhos, deixar ela para, enfim, sei lá, se tiver alguma aplicação de negócio. Imagina se o Steve Jobs tivesse falado com a AI a vida toda, ou se a gente tivesse conteúdo escrito suficiente, ou conteúdo na web suficiente, ou em algum banco de dados suficiente sobre ele, que talvez até tenha, organizado, colocar isso numa AI. Você constrói o Steve Jobs de novo, né? Assim, aí tem, obviamente, a questão ética, mas o que ele vai... Será que é ele, não é? Não, mas falando aqui de razão, puramente, assim, a razão de raciocínio, a razão de... Possivelmente teria muita assertividade. Então, na minha visão, a gente basicamente estaria próximo da imortalidade da inteligência, assim, das pessoas. E antes da imortalidade, da multiplicidade, né? Então, se você tem um clone seu, vamos supor, eu lembro que quando a gente lançou o Future Hacker, teve uma pesquisadora de Stanford chamada Melissa Valentine, e ela lançou um negócio chamado Flash Organization. O que é isso? Empresas na nuvem, aonde se aplica por competências ali, né? Então, assim, você é sócio de empresas globais a partir de competência. Uma coisa como essa, eu poderia ser sócio de uma empresa, o meu clone pode estar lá no conselho sobre estratégica de acordo com os inputs que eu posso fazer, né? Então, assim, além da imortalidade também, eu estar em outros ambientes, né? E logo mais, com os robôs, os humanoides que vão ter, certamente vai ter humanoide, a gente está evoluindo rápido para isso, você pode fazer o download de outra variante sua, num desses humanoides ou de um clone seu nesses humanoides, e, cara, ele pode estar fisicamente em algum lugar, né? Pode estar. Então, isso para mim deixou de ser Hollywood prevendo o futuro, deixou de ser ficção científica e tá bem próximo da realidade, assim, tá bem próximo mesmo. Então, uma coisa interessante que eu tava pensando agora, cara, você fez o Fora de Série, né? Com 150 personalidades. Eu poderia ter uma persona, que ele é a composição de todos, né? Ia ser muito louco. Você imagina uma persona que compôs todo o repertório, 150 entrevistas, e que eu falo assim, quem é a figura fora Supremo, de série, né? Prime, o Fora de Série Prime. Exato. Tudo isso isso de certa forma até já é possível, assim. A grande questão é as pessoas, de novo, volto para as pessoas, né? Ferramenta, acho que a gente tá a AI trouxe pra gente agora um deslumbre do potencial ferramental que a gente vai ter no futuro próximo. Algo assim que inimaginável, a gente vai ter ferramentas na mão que vão ter poderes quase místicos na minha visão. Só que o ponto é o quão evoluído você tá, o quão preparado você tá, o quanto você estuda, o quão você tá, como é que tá a tua razão, a tua ética para utilizar isso, assim. Para mim, mora aí o ponto, sabe? Então, porque de certa forma já dá para fazer isso, né? Muita gente já pode estar usando, muita gente já tá usando as AIs para acelerar muita coisa utilizando isso. Né? Mas agora isso também estava nos livros, né? Isso também estava em vários lugares. E como que as pessoas utilizam isso, né? A maioria não utiliza. Então, acho que o grande dilema o foco, obviamente, o ser humano sempre é o foco, mas sempre há uma terceirização, né? Uma hora é tecnologia, uma hora é não sei o quê, uma hora não sei o quê. Eu acredito que o foco vai voltar muito na lata do ser humano para, cara, tá tudo aí, ó. Se você não consegue evoluir, seja onde for, profissionalmente ser humano, o problema é seu. Então você tem que estudar suas disciplinas sobre você. Vai estudar, senão você não vai avançar. Não importa. Pode ter AI, pode ter o que for, você não vai. Eu acho que isso vai dar uma bloqueada no avanço, sabe? Claro, eu tô falando de alta performance aqui, né? O mundo é muito grande, vai acontecer de tudo no mundo. Empresa tradicional ainda vai nascer, tudo, mas é alta performance, eu acho que já tá travando nas pessoas. Perfeito. Alisson, eu tenho uma outra questão que inclusive vai ser um roundtable que a gente deve fazer em breve aí,
que eu acho que é uma questão muito importante, cara, que são os direitos autorais e propriedade intelectual. Assim, na minha opinião, eu vejo mortos. Como é que você consegue fazer uma gestão de direito autoral nesse mundo de embaralhado da cognição ali junto com o AI, quer dizer, né? E o outro lado, a própria propriedade intelectual, né? Quer dizer, eu fui numa palestra há pouco tempo atrás sobre agro, né? O futuro do agro. E esses caras estão pavorosos, assim, porque eles falam assim, cara, uma Bayer, essas empresas grandes investem bilhões numa tecnologia que o grande objetivo deles é disseminar esse negócio. Só que, como existe agora, o negócio quebra tudo mais rápido, né? Você tem uma multiplicidade aí de empresas, de startups, né? Como é que você... Qual você acha que é o cenário desses dois pontos, né? Direitos autorais e propriedade intelectual. Curioso, porque, na minha visão, o próximo nível de evolução para os negócios do mundo da informação, né? Assim, acho que criadores de conteúdo, a economia criativa, o próximo nível, no Brasil principalmente, né? Porque lá fora já não é mais próximo nível, já é realidade, é IP, né? Ou você aprende a fazer IP das coisas que você constrói e produz, ou você não consegue mais monetizar, porque as plataformas vão te monetizar cada vez menos. Então, se você pega, talvez, Estados Unidos, que é a grande escola de IPs, né, assim, lá qualquer coisa vira IP, né, assim, o acento que você tem no oceano é IP. Isso é uma forma de transformar em negócio. Os criadores de conteúdo aprenderam a fazer IP. E no Brasil você vê que quase ninguém aprendeu, né, assim, tanto que a pobreza que a gente tem de IPs no Brasil é algo bizarro, né, assim, né, IPs grandes e globais. Mas eu vejo que não tem saída, assim, para os criadores de conteúdo monetizarem. Só que tem esses pontos que eu entendo que vai limitar as possibilidades de IPs que de fato vão estar severamente protegidos, assim, porque é que assim, acho que proteção sempre vai ter, mas o acesso ao knowledge ali, o acesso à receita secreta vai ficar bem mais acessível, porque as AIs vão conseguir capturar isso na internet e juntar, né, as peças. Porque IPs, na verdade, são isso, né? São junções de coisas que criam algo novo. Esse era o difícil, né? Não era criar... O difícil não é criar a Turma da Mônica, fazer um desenho animado, mas cria a Turma da Mônica do zero. Você não cria, porque juntou ali um repertório de N variáveis. E a AI vai dar velocidade para isso, né? Para juntar isso. Então, eu acho que a gente tem alguns IPs vão sofrer mais, né? Ela vai ter... Ao mesmo tempo que a capacidade de criar IPs para competir também vai ser mais rápida, né? IPs criativos normalmente tinham uma boa frente, né? Você faz um IP criativo, até alguém fazer, por causa desses, igual o exemplo que eu dei da Turma da Mônica, até alguém criar uma Turma da Mônica, pô, vai passar, sei lá, quantos anos? 10, talvez, na economia atual. Hoje em dia, talvez passe nada, passe 2 meses. E a gente sabe que no mundo dos negócios, vence não é o melhor produto. Então vai dar a chance de melhores produtos, melhores IPs perderem para outros que são piores, só que por pessoas que sabem jogar o jogo, que sabem falar, que sabem colocar no lugar certo na hora certa. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com o IP. Assim, não sei. Eu ainda acredito que ele é uma fortaleza para a economia criativa. Eu ainda acredito. Agora, que o desafio vai ficar bem mais intenso, vai ser mais mar vermelho do que mar azul, como é hoje, eu não tenho um pingo de dúvida, assim, que vai ser mais mar vermelho. Então, mas eu não sei, é uma grande dúvida mesmo. E talvez ainda nesse momento também que a computação quântica está na maternidade, né? Eu quero ver quando ela for pro Fundamental 1. Essa aí eu acho que, assim, tudo isso que a gente tá falando eu considero meio que inovação. Mas computação quântica aplicada, assim, eu acho que é meio disrupção daí, entendeu? Eu acho que vai... É outro patamar, né? Porra, vai mudar o level, vai mudar o level. Mas eu acho que o mercado se ajusta um pouco, viu, André? Porque, assim, a IP vai ter que ter, não tem como não ter. Então o mercado vai criar lugares, formas para... o IP que não é da AI, é esse lugar aqui. Aqui não entra AI. E aí vai proteger um pouco mais e tal. Mas eu acho que a grande mudança está, na verdade, na barreira de entrada, né? A barreira de entrada foi para o espaço, né? Porque a barreira de entrada de criação de IP sempre foi um pouco alta, né? Falando de economia criativa, principalmente. Agora, eu acho que a barreira não tá tão alta mais. É o poder das sardinhas. Total.
Alisson, a gente tá chegando aqui no final, cara, pô, queria agradecer pra caramba, sei que passou super rápido aí, né, cara, a gente nem falou todos os temas que podia aí, mas eu queria, pô, te agradecer muito e que deixasse aqui, cara, considerações finais aí, cara. Sim. Pô, eu que agradeço. A gente falou, né, é difícil encontrar lugar pra falar hoje de todas essas maluquices, né, um ambiente que tem pessoas que também tenham a visão e a maturidade pra compreender isso, e pra mim é um prazer, e, enfim, como eu disse, assim, as pessoas precisam, o que a gente tem que fazer, sempre vai ter algo novo, porque o viés da novidade move o mundo, e as pessoas têm que conseguir estudar a si próprios para vencer, né, vencer esses desconhecidos, né, como tudo é desconhecido, o cérebro já te tira do jogo, né, porque ele não quer que você tome risco nenhum. Então tem que fazer que nem academia, né, tem que superar os primeiros 30 dias, usar e mostrar para o cérebro que aquilo ali não é desconhecido, que já é conhecido, que tem aplicabilidade, vai fazer você evoluir na vida. E aí ele vai jogar energia para você. Eu acho que para adequar essas novas disciplinas todas, passa por aí. Assim, é um trabalho que, seja AI ou seja as disciplinas de antropologia, de sociologia, filosofia, é um exercício interno. Então, se eu fosse passar um recado, estudem a si próprios. Ah, mas aonde? Cara, pode pegar material de filosofia que já está escrito há 2000 anos, as questões que a gente estuda hoje já estão lá escritas, e hoje o processo neurológico já é muito mais amplo e aberto, até com criadores de conteúdo, tem livros muito mais acessíveis, que são portas de entrada, e é lógica pura isso, então é ciência, é lógica, é matemática, então na hora que entrar nesse mundo, pegar a lógica vai ficar mais fácil. Assim, a minha recomendação é estude a si próprio, estude a sua máquina, estude como você funciona, que descobre um mundo novo, assim, uma forma diferente de viver o mundo. Mas é isso. Muito bom, obrigado, Alisson. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.